iniciar glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo, que é fiel e poderoso. Pega a sua Bíblia aí, deixa a sua Bíblia aberta aí lá em Ezequiel 48, e abra também aqueles que trouxeram a revista da escola dominical na lição de número 13, amém? Só recapitulando rapidamente, nós estudamos o livro do profeta Ezequiel, desde a lição de número 1 até a lição 13, amém? Então nós estamos finalizando agora o livro do profeta Ezequiel. Não é um livro tão fácil, tão tranquilo, e não tem problema nenhum, né? Dizer que o livro não é tão simples, tão fácil, mas com a ajuda de Deus e com a ajuda também do seu estudo, da sua aplicação na leitura, no entendimento, a gente entende o que Deus quer falar, amém? Essa última lição, antes de eu estudar essa lição, eu imaginei que ela seria uma das mais fáceis. Por quê? Porque todas foram muito difíceis. Para quem estudou, sabe, os professores aí, todas foram muito difíceis, cheias de detalhe. E o pastor dessa lição, o pastor Ezequias Soares, ele deu um toque teológico a essa revista. Essa revista, ela ficou, sendo aqui muito franco com os irmãos, ela ficou muito teológica, amém? Ficou um pouco carregada aí de teologia, de termos técnicos, de grego, de medidas, né, de questões geográficas, mas como os irmãos já estão acostumados, nós pegamos tudo isso e extraímos o máximo que nós conseguimos para conseguir trazer a aplicação prática, pessoal, a aplicação espiritual. Então, o nosso trabalho é estudar toda aquela parte teológica, extrair isso e trazer com a aplicação pessoal e espiritual. Então eu falei, poxa, a lição "O Senhor está ali" deve ser uma lição de maior aplicação. Por exemplo, os irmãos estavam aqui no domingo retrasado e nós tivemos uma lição "Imersos no Espírito nos últimos dias". Irmãos, se você tiver a oportunidade, leia essa lição. Essa lição é maravilhosa, a lição de número 12, tá? Para quem não leu, quem não participou. E essa lição ela tinha muita teologia e a gente aplicou, e foi uma bênção, foi uma das melhores lições que eu já estudei, uma das melhores, tá? Nós vamos para 13, é uma lição desafiadora, mas eu sei que Deus tem algo para mim e para você essa noite, através dessa lição, amém? Então, o textuário, para os irmãos que estão aí já com a revista pronta, com a revista aberta, o textuário diz assim: "Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar." A verdade prática diz assim: "O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, governa soberanamente sobre o seu povo. Ele está no meio do seu povo." E essa verdade prática ela é muito importante. Eu quero começar aqui, antes de ler introdução e primeiro tópico com seus subtópicos, eu quero te dizer uma coisa. Essa lição tem por nome "O Senhor está ali." O Senhor está ali. Parece um termo, né? O Senhor está ali, o Senhor está ali, o Senhor está lá. Porque Deus, ele é onipresente. Uma das características de Deus, né? As principais características que só Deus tem é onisciência, que é conhecimento de tudo, onipotência, que é todo poder. Ele tem todo poder, e a onipresença, que ele está em todo lugar. Deus é chamado de vários nomes
na Bíblia, nós encontramos Deus sendo chamado por vários nomes, como por exemplo Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom. E essa lição, se nós fôssemos falar ela em grego, o Senhor está ali, em grego não, desculpe, em hebraico, o Senhor está ali, é o termo Yahvé Chamar, ou Jeová Chamar. Quem já ouviu esse termo? Jeová Chamar. Jeová Chamar está falando sobre a onipresença de Deus, e é por isso que essa lição tem por nome o Senhor está ali. Aleluia. Agora, qual que é o contexto dessa lição para que a gente entre, principalmente para as minhas irmãs e para o meu irmão que está nos visitando e não está acompanhando junto conosco todos os domingos, mas qual que é o contexto? No capítulo 48 do profeta Ezequiel, e, irmãos, eu vou pedir, acompanha comigo, de novo, igual nas últimas aulas, acompanha comigo essa parte teológica, essa parte geográfica, essa parte mais técnica, e nós vamos entender com muito mais profundidade o que o Espírito Santo está dizendo para a gente através da Bíblia, porque a Bíblia foi feita para revelar Deus para nós. Deus se revela para mim e para você através da Bíblia. Através da Bíblia nós conhecemos o caráter de Deus, a essência de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus. Nós conhecemos Deus. Se você um dia disser assim, eu preciso conhecer a Deus, existe uma forma de você conhecer a Deus de forma espiritual, quando você tem um encontro com Deus e Ele abre a sua mente, abre o seu coração, Ele toca no seu espírito e na sua alma, e você entende de fato que você teve um encontro com Deus. Mas também existe, e a principal revelação de Deus para os homens é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A forma como Deus se revelou para mim e para você. Se hoje eu estou pregando Jesus Cristo para você, se você conhece algo de Jesus Cristo, se a igreja se tornou o que ela é por causa da revelação que Deus deu através da palavra. Porque a palavra de Deus, ela dá base e fundamento para a experiência espiritual que nós temos. Aleluia. Faz sentido isso, irmãos? A Bíblia é o que sustenta a experiência sobrenatural que eventualmente nós podemos ter. A Bíblia que fundamenta, que dá sustância para essa experiência. A Bíblia que é o selo de veracidade de quem é Deus. Amém? Então vamos lá. Qual que é a grande questão? E nós vamos tentar deixar esse negócio muito claro. Quem aqui já leu o capítulo 48 de Ezequiel? Só o 48. Quem aqui já leu? Uma Val, uma Camila, irmão Miqueias, a Lei, os pastores, né? O capítulo 48 de Ezequiel não é dos mais amigáveis, porque ele fala de dimensões. Capítulo 48, vamos começar a desvendar esse negócio. Capítulo 48, ele está, no geral, revelando uma cidade chamada Jerusalém. E irmãos, é um desafio para mim essa lição, tá? Então eu vou precisar ser bem objetivo. A cidade Jerusalém, que Ezequiel revela no livro de Ezequiel, capítulo 48, é a cidade Jerusalém do milênio. O milênio, para os irmãos que não sabem, para aqueles que gostariam de ter um reforço sobre isso, é o período em que Jesus Cristo desce do céu. É exatamente isso que você ouviu. Jesus Cristo desce do céu para a terra e Ele reina toda a terra. Jesus Cristo vai mostrar o que é reinar. Ele vai ensinar, Ele vai trazer os princípios do reino de Deus para essa terra. E Ele vai ser o rei absoluto de toda a terra. E a sede do mundo será Jerusalém. Jesus, se é que a gente pode dizer assim, o gabinete presidencial de Jesus, o templo, né?
real de Jesus vai ficar em Jerusalém. Jerusalém será a cidade do mundo. Eu e você, que voltaremos do céu com Jesus, seremos espalhados pelo mundo para trabalharmos para Jesus como ministros dele. Aleluia. Nós seremos representantes de Jesus na maior plenitude da palavra. Nós seremos representantes de Jesus nesse período de milênio. E por que é o nome milênio? Porque são 1000 anos. Durante 1000 anos, de forma literal, Jesus Cristo irá reinar essa terra. Jesus Cristo irá reinar essa terra. E Ele irá transformar essa terra. Porque Ele é o Rei perfeito e soberano. A Bíblia diz que já hoje, nos nossos tempos, nos nossos dias, não existe nome acima do nome de Jesus. Por causa da morte de Jesus, Deus o elevou soberanamente, ou seja, Ele está acima de tudo. O nome de Jesus está acima de tudo. E é tão poderoso isso, que o mundo espiritual tem que obedecer, reconhece isso. Aleluia. Se antes de Jesus morrer e ressuscitar, irmãos, o diabo, aquela legião de demônios na vida daquele Gadareno, olhou para Jesus e falou: eu sei quem você é. Você veio nos atormentar antes do tempo. Eles reconheciam quem era Jesus, a majestade e o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Quanto mais depois da morte e da ressurreição de Jesus. Tá? Então, apenas um resumo para você entender que Ezequiel 48 está descrevendo um templo, e esse templo, o templo era lá na lição 12, ele está descrevendo uma cidade, e essa cidade é a cidade no milênio. Por que eu estou te falando isso? Porque a cidade de Jerusalém, ela já teve vários formatos e vários governos, né? Antes mesmo de Abraão, era chamada de Salém, e depois de Israel, naquele lugar, foi chamada Jerusalém, e ela tinha um formato meio que de um funil, e tinha, ela era o começo largo, e depois ia estreitando, e aí Israel foi tirado de lá, e um governo assumiu aquele lugar, depois Israel voltou, e aconteceu esse tipo de situação. Então preciso te dizer que esta profecia, ela não aconteceu, ela vai acontecer. Nós falamos daquela profecia em que Israel iria florescer novamente, que Deus iria dar vida a Israel novamente, e nós vimos isso acontecer naquela reunião da ONU, onde o Oswaldo Aranha, ele praticamente aprovou, o brasileiro chamado Oswaldo Aranha, aprovou que Israel se tornasse uma nação. Nós vimos essa profecia acontecer recentemente. Capítulo 48 de Ezequiel irá acontecer no milênio, no período milenar, no reinado milenar de Jesus Cristo. Amém? E Douglas, por que você está especificando que é a cidade do milênio, mas ela já existia? E quais as outras opções? As opções é a seguinte: ou Jerusalém de algum momento da história de Israel, ou Jerusalém no período do milênio, que é o que nós estamos falando, capítulo 48, ou a Jerusalém do nosso tempo eterno. Alguém sabe me dizer, é um culto de doutrina, mas é uma lição de escola dominical. Alguém sabe me dizer onde que eu encontro na Bíblia uma descrição da cidade de Jerusalém eterna? Alguém se lembra? Livro de Apocalipse. Apocalipse 22. Quem pode abrir aí? Apocalipse. A 21. Vamos no 21. Só para a gente. Pastor, pode ler o versículo 1 e o 2, por gentileza? E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, ou a santa cidade,
a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, enfeitada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amém. Obrigado. Essa Jerusalém que o pastor leu lá em Apocalipse 21, versículo 1 e versículo 2, é a Jerusalém do período eterno. Então o que aconteceu? João, eu estou dando essa introdução, que aí vai ficar muito mais fácil da gente avançar com velocidade na parte técnica aqui da aula e finalizar com a aplicação espiritual, aplicação pessoal. O que o pastor leu aqui? Ele leu, João estava na ilha de Patmos isolado e aprove a Deus dar a revelação do fim dos tempos para João. Tá? E João, de repente, o pastor acabou de ler, e viu um novo céu e uma nova terra que descia, ou seja, é celeste, vem do alto, não é daqui, que descia, ataviada como uma esposa, né? O mar não existe mais, e aí ele vai dando algumas características. Uma cidade santa, foi o termo que João usou. A cidade que desce do céu é uma cidade santa. Só para que os irmãos saibam, esta cidade que o pastor Eduardo leu aqui agora é a cidade que eu e você vamos morar na eternidade. Quem aqui sabia que nós não vamos morar no céu a eternidade? Levanta a mão. No céu que existe hoje. Quem aqui? Hã? Todo mundo fica na dúvida. Fica na dúvida, Natan. A impressão que dá, né, o que a gente espera é que ou ao morrer ou ao Senhor voltar, Ele nos levará para o céu que existe hoje e nós moraremos eternamente. Mas não é isso que diz o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, palavra de Deus. Nós iremos para o céu, voltaremos a reinar com Cristo, mas a nossa eternidade vai ser na cidade santa Jerusalém, eterna. Tá? E assim, elas têm algumas diferenças. Por exemplo, a Jerusalém eterna não vai ter mar. Por exemplo, como foi lido, não vai ter mar. Na Jerusalém eterna, eu até antecipei algumas coisinhas na aula do domingo retrasado, mas na Jerusalém eterna não tem templo. Quem sabe por que na Jerusalém eterna não tem templo? Essa é fácil, irmãos. Por que não tem templo na Jerusalém eterna? Alguém falou? Vai falar. Porque Deus é o próprio templo. Deus é a própria habitação, o próprio lugar de adoração, o próprio lugar de louvor. Deus, Ele é a nossa habitação. Então, quando nós estivermos na cidade eterna, não há tempo, não haverá tempo. Pode, por favor. E nela não vi tempo, porque o seu tempo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pode continuar, vai falar do sol, não vai? E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua luz. Obrigado, pastor. Qual que é a diferença? Na cidade de Jerusalém eterna não tem templo, não tem sol, não tem lua, não tem mar. Por quê? Porque Deus é totalmente a provisão literal naquele lugar. Sem sol, fica esse escuro aí fora, se não acenderem as luzes da rua. Na nova Jerusalém eterna não precisa de luz, porque Deus supre isso. Não precisa de templo. O templo é para quê? Para nos reunirmos como irmãos na presença de Deus. E o que nós fazemos no templo? Nós louvamos, nós ofertamos, nós adoramos, nós ministramos, somos ministrados na presença literal de Deus. Não precisa de um terceiro, não precisa de um templo. Nós estaremos com Ele de forma literal, de forma completa. Nós teremos uma unidade no relacionamento com Deus. Amém? Então é importante a gente entender essas diferenças do que está sendo falado quando a gente fala o Senhor está ali. Essa cidade do milênio, essa Jerusalém
do período do milênio, ela vai ser a sede de Jesus Cristo, né? E ela é como se fosse, irmãos, uma miniatura da cidade celeste, tá? Então eu vou te dar um exemplo. A gente não tem tanto tempo disponível, mas eu vou te dar um exemplo. Na cidade de Ezequiel 48, traduzindo aqui, né, em quilometragem, ela tem aproximadamente 2.250 quilômetros, né? Aproximadamente isso, 2.250 quilômetros, 2.250 metros de cada lado, que são aproximadamente pouco mais de 2 quilômetros, né? Em cada lado ali dela. Essa é a cidade do milênio, que é a cidade que a gente chama de cidade terrena, de Jerusalém. Agora, a cidade eterna, ela não tem 2 quilômetros ali de extensão, ela tem aproximadamente 2.250 quilômetros de cada lado. Amém? Ela é quadrada. Amém? Vamos começar? Vamos lá, vamos para a introdução, quem está com a revista aí. Vimos na primeira lição do primeiro trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras. O livro de Ezequiel começa com uma visão da glória de Deus e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem as revelações de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nesses 2 livros e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Então a gente vai fazer assim, irmãos. Você está com a revista. Eu vou ler o primeiro tópico inteiro, porque o primeiro tópico está falando de aspectos, de dados, de tamanho, de geografia, e a gente vai avançar nisso, porque eu dei aqui mais ou menos um panorama de como que é esse negócio. Amém? Então vamos lá. O primeiro tópico vai falar sobre a cidade. Estou falando assim para os irmãos que estão sem revista. E diz assim: há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio e a nova Jerusalém do mundo vindouro. Nós acabamos de fazer isso. Nós distinguimos a Jerusalém do período do milênio e a Jerusalém do período eterno, que em breve nós estaremos lá. Primeiro subtópico: e estas são as saídas da cidade. Essa seção final da profecia é um suplemento, não somente no capítulo, mas também no próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas, Totsaot, aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites, extremidades, lá no livro de Números. A versão bíblica, tradução brasileira, emprega extremidades no versículo 4, como o profeta usa outra palavra para saídas. Muitos opositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria: estas são as extremidades da cidade, não estas são as saídas da cidade. E a forma familiar e mais tradicional, mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e nas nossas versões atuais da Bíblia. Tá? 2. O formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela que ela é quadrada, como nós já falamos aqui. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste, um tipo da Nova Jerusalém. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada, e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. E o que o profeta está revelando é algo novo até então. É uma figura da Nova Jerusalém do mundo vindouro. Isso é importante, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40. Quem pode ler, por gentileza?
mostrado no monte. Amém. O texto está dizendo assim, Deus falando para Moisés, Moisés, atenta para o modelo que foi mostrado para você lá no monte. O que Deus está falando aqui para Moisés? Ele está falando, irmãos, lá no Antigo Testamento, naquela época da tenda da congregação ou do tabernáculo. Os irmãos se lembram disso? Eu só estou te mostrando isso para que você entenda como que Deus faz, como que Ele trabalha, tá? Aquela tenda da congregação que Moisés montou, ela é um tipo da tenda da congregação que Deus mostrou para Moisés no monte. Amém? Eu vi um pastor dizendo que é como se fosse uma maquete da tenda, né, do templo, né, do tabernáculo, melhor dizer. A tenda da congregação de Moisés é como se fosse uma maquete do tabernáculo do céu, que Deus mostrou para o próprio Moisés. Da mesma forma que isso aconteceu ali com Moisés, é como se Deus mostrasse para Ezequiel uma maquete da cidade celeste, né? A cidade terrena, ela é muito igual à cidade eterna, a cidade celeste, só que em dimensões menores. Então são 2.200 metros e a outra 2.500 metros, uma é quadrada e a outra também é quadrada. Uma tem, a cidade aqui do milênio, que nós estamos lendo, ela tem nas suas portas os nomes das tribos de Israel, tá? Quantas tribos tem Israel, meus irmãos? 12 tribos. Então quantas portas tem na cidade do milênio? 12, amém? 3 na banda do sul, 3 na banda do leste, 3 na banda do norte, o norte é lá em cima, né? O sul aqui embaixo, e 3 na banda do oeste, amém? Da mesma forma, a cidade celeste, a cidade eterna, também tem o nome das 12 tribos de Israel. Além das 12 tribos de Israel, ela também tem o nome dos apóstolos, né, que falam sobre o fundamento dessa cidade. Amém? Amém, meus irmãos, até aqui? Vamos continuar? Amém. Então, a tenda da congregação é uma miniatura do tabernáculo no céu, e essa cidade de Ezequiel 48 é uma miniatura da cidade eterna que nós vamos morar, que nós vamos viver. 12, eu não vou ler o 3, desculpa, que fala sobre as 12 portas, porque eu acabei de falar aqui que tem 12 portas na posição, então acho que está tranquilo. 4, origem do formato das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração, da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou no templo pagão, pois os oráculos ou as revelações entregues ao profeta, seja por imagem ou som, ou seja, visão ou palavra, vieram de Jeová, de Deus. Apesar de ser literal, pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Por que Ezequiel se inspiraria na cidade da Babilônia? Isso não faz sentido. Só falar aqui para você também uma outra diferença entre a cidade do milênio e a cidade eterna é que a cidade do milênio ela é construída por homens, e a cidade eterna, como a própria Bíblia diz em Hebreus 11, o arquiteto e construtor é o próprio Deus. A cidade eterna, ela está num nível superior, ela vem do céu e ela é construída pelo próprio Deus e não pelos homens. Amém? Irmãos, eu não vou ler o tópico 2, porque o tópico 2 ele está focado em falar sobre a sequência dos nomes da tribo no Antigo Testamento, tá? Então ele vai falar que em alguma lista de nomes da tribo de Israel vai usar a ordem cronológica, a ordem de nascimento. Numa outra lista vai usar as mães que eram senhoras e as mães que eram servas. Amém? Tudo bem? Eu acho que
acho que a gente tem outras coisas para olhar, ao invés da sequência da lista, e a gente pode usar um outro momento para falar sobre essa questão mais técnica. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Então ele vai falar ali sobre as 12 tribos de Israel, o critério dos nomes, o propósito dos nomes. Então eu gostaria, com os irmãos, de avançar para a gente conseguir pegar o 3 e a aplicação. Olha o que diz o 3: o Senhor está ali. Esse é o novo nome da cidade de Jerusalém, depois da sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças de idolatria, prostituição, violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar a memória do povo as abominações do passado. Por isso esse nome precisa ser mudado. Amém? Esse não parece nome de cidade, né? Qual é o nome daquela cidade? O Senhor está ali. Não tem nome de cidade, não tem cara de nome de cidade, não tem jeito de nome de cidade, né? Onde você está indo? Eu estou pegando o carro e vou naquela cidade, o Senhor está ali, né? Mas por quê? Porque não é para ser, não é para ter jeito de nome de cidade. O nome Yahvé Shammah, o Senhor está ali, fala de uma característica daquela cidade. Fala, Camila, de uma essência daquela cidade. Sabe quando você evangeliza uma pessoa que não tem Deus na vida? Você sabe que ela não tem Deus na vida. E aí essa pessoa, ela responde para você: tá tudo bem, Deus é comigo, né? Deus me ama, Deus é comigo e eu não preciso mudar, tá tudo tranquilo. Então veja, é como se ele estivesse falando que ele tem Deus na vida, mas os frutos mostram que ele não tem Deus na vida. Agora, quando essa cidade tem o nome de o Senhor está ali, é no sentido mais absoluto. Aleluia. O Senhor está ali. E inclusive o nome é mudado por causa da presença de Deus. Porque a presença de Deus plena e manifesta na vida do ser humano muda tudo. Nada fica. O pastor está descrevendo aqui que a cidade, o Senhor está ali, o novo nome faz esquecer dos pecados de Jerusalém, das abominações de Jerusalém, da desobediência de Jerusalém, da prostituição de Jerusalém, que tanto o Senhor se entristeceu, que tanto o Senhor chamou a atenção, mas ele faz questão de mudar o nome da cidade, e não só o nome da cidade, mas a essência da cidade. Nunca mais essa cidade vai poder falar como essa pessoa que eu descrevi para vocês, que está na prostituição, que está na mentira, que está na bebida, que está presa no vício, mas está dizendo que está tudo certo, Deus ama todos nós. Nessa cidade é diferente, por quê? Porque Deus está ali absolutamente. Aleluia! Glória a Deus! Deus está ali de fato. E esse período dessa cidade de Jerusalém, no milênio, fala da restauração de Israel. A gente já tem conversado sobre isso umas 3 aulas. E Israel será restaurado. E nós vimos isso aonde? No Vale de Ossos Secos. Promessa de Deus. Aconteça o que acontecer, passe os céus, passe a terra, a palavra de Deus se cumpre. O que eu quero compartilhar com você é que falar que eu sou de Deus, que eu tenho presença de Deus, que eu sou filho de Deus, é uma coisa. Outra coisa é você ter como característica, como essência, a presença de Deus. São coisas diferentes. O apóstolo Paulo disse assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram
e eis que tudo se fez novo. Então você vê que através da teologia, da geografia, através disso, a gente consegue entender como Deus trabalha, quais são os princípios de Deus. E é justamente isso que Deus quer para mim e para a sua vida. Jerusalém foi chamado para ser um lugar de paz, mas quantos profetas foram mortos em Jerusalém? Jerusalém foi chamado para ser um lugar de adoração a Deus, mas quantos falsos deuses foram adorados em Jerusalém? Agora, na cidade chamada Jeová Shammah, o nome dela é verdadeiramente o que se passa dentro dela, quem ela é. Ela expressa com o seu nome o que acontece lá. Lá o Senhor está. Amém? Eu li só o começo aqui, né? Os nomes da cidade eu li ou não? Não, né? Tá, então vamos lá. Os nomes da cidade da Jerusalém do milênio. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém, que significa paz. Nós conversamos que quando Abraão encontrou o sacerdote Melquisedeque, lembra que eu falei para os irmãos que Abraão encontrou Melquisedeque e Melquisedeque era rei de Salém? Esse Melquisedeque, antes de Israel ser constituído, ele já era rei dessa cidade que vai se tornar a Jerusalém no milênio. Isso mostra porque que Hebreus fala que Jesus Cristo é da linhagem de sacerdócio de Melquisedeque, é superior a de Arão, é superior a de Levi, é superior a todo mundo, superior a Moisés. Amém? Então, o primeiro nome é Salém, que significa paz. Desde os dias do patriarca Abraão, ela foi chamada também de Jebus, que esteve sob o domínio dos Jebuseus e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã, a chamada também cidade de Davi. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características que elas são apresentadas. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos e Cidade Amada. O nome divino, os nomes de Deus, que nós já falamos um pouco, não são apenas um apelativo, mas simplesmente uma identificação pessoal. Presta atenção nisso, irmãos. Mas não são inerentes, mas são inerentes, ou seja, os nomes de Deus estão juntos da natureza dele. Os nomes de Deus, a gente vai entender, são a própria natureza dele. Suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses e das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza, a glória de Deus Todo-Poderoso, a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos dele. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Hashem, o nome. Quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Vamos para o 3, que fica mais claro isso. Yahvé Shammah. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes, de novo, inerentes à sua natureza. Para Abraão, ele apareceu como provisão para o sacrifício em lugar de Isaac, seu filho, com o nome de Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. E prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram dos egípcios, ele se manifestou como Jeová Rafá, isto é, o Senhor cura, o Senhor sara, entre outros nomes, mas o nome divino Yahvé Shammah, Jeová Shammah, isto é, o Senhor está ali, é o novo nome dado à cidade do milênio, e o objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Quando Deus revela o seu nome,
ele não está apenas se diferenciando. O meu nome é Douglas, o nome do pastor é Eduardo, e o nome do nosso outro pastor é José Newton. Nós estamos praticamente diferenciando as pessoas. Com Deus não é assim. Quando Ele se apresenta como Jeová Jireh, Ele está se apresentando como a provisão que você precisa. A provisão que você precisa na sua casa, nas suas finanças, na sua saúde, na sua família. Ele é Jeová Jireh. E Ele também se apresenta como Jeová Rafá, que é o Deus que sara, que é basicamente o que eu e você temos uma grande necessidade, da cura que vem de Deus, do favor de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus não sara somente o nosso corpo físico, mas é Ele mesmo quem sara a nossa alma, o nosso coração quando está machucado. Esse Deus, Jeová Rafá, é o Deus que te sara em qualquer esfera da sua vida, em qualquer circunstância da sua vida. Ele é o Deus que te sara. E da mesma maneira, Ele se apresenta como Jeová Shammah, que é o Deus que está em todo lugar. O Deus que dentro daquela cidade, Ele está ali, Ele está em todo lugar, naquela circunstância, naquela cidade, naqueles arredores, e Ele está de maneira intencional. De maneira intencional. Deixa eu dar um exemplo aqui, não precisa abrir. Deixa eu te dar um exemplo. Salmo de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. O socorro de Deus e a presença de Deus na vida de quem serve a Deus é bem presente, ou seja, é muito constante, não tem falhas. Às vezes a internet falha, às vezes o carro falha, às vezes o abastecimento de água falha, às vezes as finanças falham, a nossa saúde falha, o coração falha, mas Deus é apresentado como um socorro bem presente. Não falha, não falha. Quando o Senhor diz o Senhor está ali, Ele está presente, significa que Ele está presente mesmo. Até nos momentos mais obscuros, até nos momentos mais escuros, até nos momentos mais dolorosos, até nos momentos mais depressivos, até nos momentos de mais lágrimas, eu preciso dizer para você: o Senhor está lá. Ele está presente, inclusive nesses momentos em que a maioria não está presente. O nome Jeová Shammah significa também isso. O Senhor está onde ninguém está. O Senhor está onde os outros não estão. E Ele nos restaura, porque Ele é Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa habitação. Ele é tão presente que o salmista disse: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem. Por que a alegria vem? Porque o mundo é bom? Porque Satanás vai aliviar você? Você acha que Satanás, irmãos, vai aliviar a sua barra? Você acha que o mundo vai aliviar a sua barra? As ambições? Você acha que isso vai aliviar? A alegria vem pela manhã, porque Ele é o socorro bem presente, bem presente. E coisa boa será para a vida daqueles que estarão nessa cidade. Deixa eu finalizar. Eu preciso que alguém abra no livro de, vamos fazer assim, ó, Leandro, Gênesis 3:8. Natália, Êxodo 25:8.
o Arley abre em Êxodo 33, 8. Agora, vamos lá, irmãos. Vamos lá. Quem quiser acompanhar a leitura, Gênesis 3, 8. Natália, Êxodo 25, 8. E Arley, Êxodo 33, do 8 ao 11, tá? Leandro, lê para mim Gênesis 3, 8. E, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava no jardim à tardinha, esconderam-se um homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Natália, Êxodo 25, 8. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Repete, por favor. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. O do Arley é mais longo, do 8 ao 11, aí pode ler alto para a igreja ouvir. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem fiscava a porta, todo o povo se levantava, inclinavam-se, cada um à porta de sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Depois, tornava o arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. Obrigado. Irmãos, eu vou começar a responder uma pergunta que você deve estar fazendo. Acho que você está me ouvindo há quase uma hora. E você deve estar se perguntando: o que uma cidade tem a ver comigo? O que a criação de uma cidade, a constituição de uma cidade, a restauração de uma cidade tem a ver com a minha vida espiritual? O que isso tem a ver com a minha situação? Irmão Douglas, lá em casa o negócio está feio. Meu casamento está sendo destruído. Meus filhos, estou com dificuldade financeira. O que isso tem a ver comigo? Olha o que a Bíblia disse através desses 3 versículos. A Bíblia mostrou para mim e para você uma intenção, não do homem, mas de Deus. Uma intenção de Deus estar entre os homens. Não é, vou repetir, não é uma intenção dos homens estarem perto de Deus. É tão difícil os homens quererem estar perto de Deus. Os homens longe de Deus, que ainda não receberam a presença, não receberam o Espírito Santo, eles preferem tudo que é contra Deus. Jesus falou que os homens preferem as trevas, preferem as drogas, as bebidas, a prostituição, a mentira, a contenda, a divisão. Mas, então os homens não teriam capacidade de querer estar com Deus. E foi por isso que foi justamente o que o nosso pastor leu aqui, no livro de Malaquias. Deus disse para o homem: eu vos amei. E o homem falou: em que você nos amou? Como que você está falando isso? Olha a minha situação, em que você nos amou? E talvez seja a pergunta que paira na sua mente: em que Deus me amou? Se eu ouvi o pastor Eduardo ministrando antes do ensinamento, em que Deus me amou? Eu quero mostrar para você que lá em Gênesis, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, e Deus descia na viração da tarde para ter comunhão com o homem. Este Deus todo-poderoso, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, este Deus, ele tinha o desejo de estar junto com o homem. Resumidamente, o homem pecou e Adão e Eva foram expulsos do jardim. E você vê lá no tempo de Moisés, o texto que a Natália leu, onde o texto diz, deixa eu repetir aqui para você, o texto diz: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. E isso é Deus falando. Aí você vai ver que lá em Êxodo, onde o irmão Arley leu, Moisés
ele saía com uma tenda debaixo do braço, e ele ia para determinado lugar, e ele montava essa tenda, e quando ele entrava nessa tenda, irmãos, na verdade, quando ele caminhava com a tenda debaixo do braço, todo mundo já saía para ver o que ia acontecer. Cada um saía do seu lugar e ficava na porta só esperando ver o que ia acontecer. E quando Moisés entrava dentro dessa tenda para falar com Deus, a Bíblia diz, irmão, a lei acabou de ler, a Bíblia diz que descia uma fumaça de nuvem naquela tenda. Vinha uma fumaça, uma nuvem do céu e descia naquela tenda. Era a presença de Deus junto com Moisés naquele lugar. E quando todo o povo via aquilo, o povo se prostrava e adorava a Deus. Talvez esse texto esteja nos ensinando que nós também precisamos constituir tendas onde a presença de Deus desce. Vida de oração, vida de santidade, vida de jejum, de entrega, de busca, vida espiritual ativa com Deus, aonde tem presença de Deus. Deus demonstra esse desejo. Vamos lá. Deixa eu ler, a gente não tem mais tempo, mas deixa eu ler. Só vou te pedir, ouve e preste atenção. Olha o que diz a palavra, Mateus 1:23. E eis que a Virgem conceberá a luz e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Jesus é Deus satisfazendo a sua vontade de estar entre os homens. E você se pergunta em que Deus me amou? Minha vida está desse jeito, em que Deus me amou? E Ele enviou o Filho dele para que Ele pudesse ter comunhão com você, não só naquele momento em que o povo de Israel teve comunhão do Emanuel, Deus conosco, mas para que o Espírito de Deus pudesse habitar dentro de mim e de você. Olha o que Jesus disse em João 16:7. Todavia, em verdade vos digo, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei ele para vocês. Então Jesus, Emanuel, Deus conosco, Deus no nosso meio, de repente ele fala: eu vou subir ao Pai, porque se eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. E ao invés de eu ser Deus conosco, Deus com vocês, entre vocês, o Espírito Santo é Deus em vocês. Eu não sei se você consegue entender a profundidade e o amor que Deus, e o prazer que Deus tem na sua vida. O prazer que Deus tem ao ponto de enviar Jesus Cristo para fazer tudo que Ele fez, mas não somente isso. É Jesus quem envia o Espírito Santo sem condições disso. Deus dentro de mim, dentro de você. É como se Ele não estivesse satisfeito, Leandro, em estar do meu lado, e Ele quisesse estar dentro de mim. É como se Ele não estivesse satisfeito em ter comunhão com a minha carne, com a minha pessoa, e Ele quisesse ter comunhão com o meu espírito, com a minha alma o tempo inteiro. É isso. Você precisa enxergar, porque o diabo, ele tapou os nossos olhos, e você precisa enxergar a bondade de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, o desejo de Deus em mudar a sua vida. Por quê? Mas por que o Espírito de Deus tem que estar dentro de mim? Porque Deus sabe que se o Espírito dele está em você, há mudança de vida. Só existe mudança de vida se tiver o Espírito Santo dentro do homem, e quem faz isso é Deus. É Deus quem dá. Eu falei no domingo retrasado na escola dominical, eu vou repetir. Charles Spurgeon disse que é mais
se não for o Espírito de Deus, se não for Jeová chamar, se não for a presença de Deus dentro de você, nada acontece. A vida não muda, as circunstâncias não mudam, a situação não muda. Olha o que diz 1 Coríntios 3,16: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Romanos 8,9: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui neste culto de doutrina, glória a Jesus, neste culto de ensinamento, para dizer que a sua vida não é sua, a sua vida não é sua, e Ele quer tomar posse da sua vida, Ele quer tomar controle da sua vida, da mesma maneira que Ele instituiu essa cidade, que será chamada O Senhor Está Ali, que será chamada Jeová Chamar, que tem presença de Deus constante, socorro bem presente em qualquer momento. O Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele ainda tem intenção de tomar a sua vida para Ele. Ele ainda tem intenção de tomar a sua vida, independente do que aconteceu, independente do que você fez. Porque se você tiver interesse de conhecer a misericórdia de Deus, leia o que Israel fez com Deus. Veja como Israel o insultou a Deus, veja como Israel se prostituiu, veja como Israel zombou de Deus. Mas o livro de Ezequiel diz que o Senhor vai restaurar Israel. E da mesma maneira, quem sou eu? Quem é você? O que eu fiz e o que você fez? Mas existe um Deus que tem misericórdia da nossa vida. Existe um Deus que está disposto a ser presente na sua vida e na sua família. O Senhor está ali, e Ele também quer estar aí, e aqui, na sua vida, dentro de você. Você consegue entender a profundidade? Não estou dizendo que sou eu quem quero morar na sua casa, eu não estou dizendo que é o presidente que quer morar na sua casa, que é o nosso pastor que quer morar na sua casa. Deus quer morar em você. E existe uma bem-aventurança, você não pode sair daqui. Existe uma bênção, uma bem-aventurança, aonde tem presença de Deus, tem provisão, tem provisão. Aonde tem presença de Deus, tem provisão. A Bíblia fala que em determinado tempo a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom. A arca ficou na casa dele. A casa dele nunca foi tão próspera. Teve um momento em que a arca ficou isolada. Era uma arca. Você precisa entender isso. Deus na vida. Uma arca simbolizava a presença de Deus. E os inimigos, os filisteus, tomaram esse objeto, essa arca. Tomaram e levaram para uma sala e guardaram essa arca de frente aonde ficava a estátua do deus Dagon, que era o deus dos filisteus. Uma estátua imponente, gloriosa. Colocaram a arca da aliança de frente para essa estátua. Dia após dia, ninguém entrava nessa sala no período da tarde e no período da noite. Mas quando abriam a sala no período da manhã, Dagon estava com a cara no pó diante da arca, presença de Deus.
ninguém entrava naquele lugar, ninguém encostava na arca. Ninguém encostava na arca, ninguém encostou na estátua do Deus Dagon. Primeiro dia, Silvio, abriram a sala, Deus Dagon estava caído, prostrado diante da arca da aliança, era uma estátua. Levantaram o Deus Dagon, levantaram aquela estátua e colocaram no mesmo lugar. Tamanho é o poder de Deus e o que a presença dele causa. Restituíram. Passou-se mais um dia e quando entraram de novo, o que aconteceu com aquela arca? Aquela arca estava prostrada diante da presença de Deus de novo. Aquela estátua estava prostrada de novo. E assim sucedeu. Eles restituíram, mas ninguém pode se opor a Deus. Ninguém é acima e mais poderoso do que Deus. E aquilo acontecia. Me desculpe o horário, mas eu preciso te dizer que aquela arca causou um mal tão grande para aquele povo, para os inimigos de Israel, que os inimigos de Israel devolveram aquela arca. Não foi nenhum israelita que foi lá buscar. E quando essa arca voltou, o povo de Israel tinha de novo a presença de Deus. Hoje não tem mais arca, não tem mais a arca da aliança, não tem mais o objeto, mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu tenho o meu Espírito para derramar sobre a sua vida e transformar aquilo que você precisa, inclusive te levar para estar nessa cidade celeste, nessa cidade eterna que nós falamos aqui. Então deixa eu aproveitar, se tem alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, mas compreende que até aqui você não tem conseguido avançar, até aqui você não tem conseguido prosperar, romper, o Senhor está te chamando hoje para uma aliança com Ele. E a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, a presença de Deus repousa sobre a sua vida e começa a te guiar nos seus caminhos. Tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo ou reconciliar com o nosso Senhor nessa noite? Se tiver, você levanta a sua mão, vem aqui na frente, nós vamos orar pela sua vida. Aleluia. Deus é fiel e é poderoso. Glória a Jesus. Irmã,